Sejam muito bem-vindos, amigos queridos, para mais uma reflexão do nosso grupo de estudos espíritas missionários da luz. Eu sou a Lívia e hoje eu vou dar sequência num tema que a gente conversou um pouco na semana anterior, na terça-feira passada, que foi sobre a questão do pensamento, e a gente discutiu um pouco sobre a mente na semana passada, né? Nossa mente atuando como um espelho da vida, né? Onde ela capta impressões do ambiente e transmite também impressões para o ambiente, formando essa cadeia, essa conexão, como se fosse uma teia que nos liga a pessoas, a situações, a diversas coisas através dessa energia do pensamento, né? Hoje a gente vai conversar um pouco sobre a questão da vontade e o modo como ela atua na nossa ação mental. E sobre isso, para a gente ver como ela é importante, tem um trecho que está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 27, onde é feito um estudo sobre a ação da prece, transmissão do pensamento, em que é dito o seguinte: a energia da corrente, né? Aqui ele está se referindo à corrente mental, à corrente da prece, quando a gente está orando e pedindo fazendo alguma oração através do nosso pensamento, emitindo aquela corrente energética, né? E eles dizem assim, então, a energia da corrente está em razão do vigor, do pensamento e da vontade. Então aí a gente já para pensar na importância que tem o nosso pensamento aliado à vontade. Por isso, eu achei interessante a gente hoje conversar um pouquinho sobre essa questão da vontade. E aí ele fala que aliando o pensamento com a vontade bem dirigida, a prece ela é ouvida pelos espíritos em qualquer lugar em que eles se encontrem. Quer dizer, a gente começa a entender por que a gente às vezes olha e fala, nossa, mas aquela pessoa parece que tem tanto poder na prece, parece que a pessoa vai, ora, ela é ouvida. A gente começa então a ter pontos aí que a gente vai entender um pouco melhor essa questão da importância, da força da nossa prece, da nossa corrente mental, né? E aí ele fala que ela está extremamente ligada ao pensamento e à vontade bem dirigida. Então vamos lá, para a gente conversar sobre vontade, eu voltei então no livro que a gente conversou semana passada, que é o Pensamento e Vida. Ele segue no capítulo 2, que se chama Vontade, falando exatamente sobre isso, fazendo esse estudo sobre a importância desse fator aí, que é citado lá no Evangelho segundo o Espiritismo. E ele começa fazendo um resgate daquilo que a gente conversou então na semana passada, né? Falando sobre a questão da mente, comparando a mente humana, né, a um espelho vivo da consciência lúcida, e a gente já conversou bastante sobre isso no vídeo que a gente postou na terça-feira passada. Então ele compara a mente humana a um grande escritório, e ele é subdividido em várias seções ali de serviço, vários departamentos, né? Então a nossa mente, esse nosso espelho, né, que capta e que emite também, reflete, na verdade, né, essas impressões, essas situações do meio, ela pode ser comparada também a um grande escritório que é composto por vários departamentos. E quais são esses departamentos? Ele cita aqui vários. O departamento do desejo, que é aquele que nos leva a trabalhar, que nos impulsiona a conquistar coisas diferentes, né, a chegar mais adiante, né, ele é muito importante. O departamento da inteligência, que serve para dilatar aí os nossos patrimônios de evolução e de cultura, né? O departamento da imaginação, que enriquece, né, o nosso ideal, a nossa sensibilidade. O departamento da memória, que faz um registro e arquiva todas as experiências que nós já tivemos, né? Então, por enquanto, eu falei aí sobre alguns departamentos, sobre 4, né? Só para a gente ver, então, desejo, inteligência, imaginação e memória. E aí ele fala que acima de todos esses departamentos surge o gabinete da vontade aí no nosso escritório. Ou seja, quando eu estou citando essas várias, se a nossa mente for um grande escritório com departamentos, né, que tem o desejo, que tem a memória, que tem a inteligência, que tem a imaginação, acima de todos esses tem um gabinete que é o da vontade. E por que acima de todos esses? Porque aqui o Emmanuel, pelas mãos de Chico Xavier, nos fala que a vontade é a gerência
esclarecida e vigilante, governando todos os setores da ação mental. E aí a gente começa a entender a importância da vontade que foi citada lá no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Ela é quem gerencia, ela é quem comanda todos os outros setores desse grande escritório aí que é a nossa mente. A vontade, ela está acima dos outros departamentos. É ela quem comanda, é ela quem autoriza ou quem nega a atuação desses departamentos. Então eu começo a entender, quando eu falo no departamento do desejo, que são aqueles desejos que surgem, que vão me propelir a buscar coisas que podem ser boas ou ruins, que quem vai gerenciar ele é a vontade, é a minha vontade. Ou seja, eu consigo sim impulsioná-lo e dar força ou barrá-lo, brecá-lo quando ele pode me pôr a perigo, pode me pôr a perder. E assim em todos os outros, né? A vontade, ela tem atuação na inteligência também, ela tem atuação na imaginação e ela tem atuação também na nossa memória. Bom, e aí ele segue falando pra gente sobre a importância dos vários tipos de força com que nós convivemos, né? A questão da eletricidade, que é uma energia dinâmica, a questão do magnetismo, que é uma energia estática, e o pensamento, que é uma força eletromagnética, ou seja, que faz essa conjugação, né, das manifestações aí da vida, criando então situações como gravitação e afinidade, ou seja, atraindo, né, puxando para a gente aquilo que afiniza com o nosso modo de ser e de pensar, com aquilo que nós acreditamos, com aquilo que nós somos de verdade. E vejam bem, aí fica um ponto interessante para a gente pensar que nem sempre aquilo que nós falamos é o que nós somos. Muitas vezes a gente cria aí um verniz, né, buscando ser algo que de repente nós não somos, falamos algo, mas o nosso pensamento às vezes está longe disso, né? O nosso pensamento, às vezes, é aquilo que nós realmente somos, o nosso interior, né? Aquilo que nos impulsiona, o nosso eu real, às vezes não bate com aquilo que nós aparentamos ser, né? E aí entra muito essa questão aí do pensamento, então, porque o que atrai as situações, as pessoas, as coisas para a nossa vida, não é só o que nós falamos ser, o que nós muitas vezes aparentamos, mas é o que nós realmente somos, né? O que nós somos, o que nós pensamos, o que a gente leva aqui no nosso coração é o que vai estar criando essas teias aí eletromagnéticas, né? Que vão estar atuando, trazendo aquilo que nós precisamos, né? Vivenciar na nossa vida. Bom, e ele fala que nessa criação dessas teias mentais, dessas redes, desses circuitos aí que vão trazer essas situações, né? A vontade, ela é um impacto determinante. E aí a gente começa a entender a questão das nossas escolhas e do nosso livre-arbítrio, né? Porque a vontade, ela tem muito a ver com isso, com escolha. Qual é a minha vontade, que é essa gerência esclarecida que governa todos os departamentos da minha mente? Então, a gente começa a entender a responsabilidade que nós temos na nossa vida. Quando a gente entende a importância da vontade para gerenciar tudo, a gente começa a entender que a gente não deve ficar se julgando vítimas do acaso, do destino, por que comigo, meu Deus, o que eu fiz? Não. A gente começa a perceber a importância da vontade para poder colocar a gente num caminho bom, num caminho reto, num caminho de acordo com aquilo que vem os ensinamentos de Jesus, né, e que o Espiritismo estuda, ou num caminho fora disso, que vai trazer também situações vinculadas a coisas não tão boas assim, a coisas ruins, né? Então, a gente começa a entender que nós não somos joguetes do acaso, nós não somos joguetes do destino e que a nossa vontade, bem direcionada, pode sim ter um impacto muito positivo nas experiências que nós vamos viver aí ao longo da nossa existência, né? Ao longo da nossa vida. A gente tem uma tendência, a gente que é espírita, a querer culpar nossas vidas passadas por tudo, né? Falar, eu tô hoje passando por uma situação ruim, porque eu fiz alguma coisa na vida passada, eu tô pagando, eu tô isso, eu tô aquilo. E a gente sabe que, na verdade, é claro que a gente reencarna, né, com um programa para a gente poder aprender em cima de
erros que nós cometemos, né, lá no passado, e a gente tentar reorganizar isso e melhorar essa situação. Mas muitas coisas, se não a grande maioria das coisas, das dificuldades que a gente vive, a gente atrai no nosso hoje, no nosso dia a dia, né? Através da nossa vontade aí mal dirigida, quando a gente faz escolhas que estão em desacordo com aquilo que é bom, com aquilo que vai trazer crescimento, libertação espiritual pra gente, né? Bom, e aí ele fala uma frase aqui que é muito interessante porque tem tudo a ver com isso que a gente está conversando. Ele diz assim, o Emmanuel: só a vontade é suficientemente forte para sustentar a harmonia do espírito. Então, se a gente quer buscar essa questão da harmonia, a gente tem que começar a aprender a exercitar, sim, a nossa vontade bem direcionada. Aí a gente volta mais uma vez, a gente sempre volta nisso, né? No orai e vigiai. Veja só, a oração, ela é um direcionamento bom do nosso pensamento, atuando como uma força benéfica, né? Ligando a gente a energias superiores, a energias do bem, da espiritualidade amiga, dos nossos anjos guardiões, dos seres bons, dos seres celestiais, né? Se assim a gente pode dizer. E quando eu faço o orar e vigiar, ou seja, eu começo a ter vigilância, né? Eu começo a prestar atenção em como eu estou agindo, como a minha vontade está sendo realmente, né? Aí a gente começa a entender muito do que a gente passa no nosso dia a dia. Então eu vou ler aqui de novo essa frase porque ela é muito importante para a gente guardar no coração e lembrar sempre que a gente tiver que fazer alguma escolha aí. Só a vontade é suficientemente forte para sustentar a harmonia do espírito. Aí quando a gente às vezes brinca e fala, mas a carne é fraca, a gente faz coisa errada, mesmo sabendo, aí que tá. É bem esse ponto que está sendo trabalhado aí, né? O que é fraco aí muitas vezes é a nossa vontade e a gente tem que começar a exercitar isso, exercitar essa questão da vontade, né? Por quê? A gente sabe que a gente tem alguns meios de crescimento, né? Alguns meios de evolução. Um deles é a dor, um deles é o amor. E a vontade é como se fosse uma bússola também que vai ajudar a gente a direcionar por qual caminho a gente quer trilhar. Quando a minha vontade está fraca, aí eu caio em erros, em coisas ruins, quando eu estou direcionando a minha vontade contra aquilo que é bom, contra aqueles ensinamentos que Jesus nos trouxe, eu vou crescer? Vou, mas através da dor. A dor muitas vezes vai trazer a correção necessária para que eu possa aprender de fato aquilo que é bom e redirecionar aí a minha vontade. Agora, quando a minha vontade ela já é bem dirigida e eu não fico esperando a dor chegar para redirecionar o meu caminho, mas eu começo a ter uma atitude mais proativa em buscar me melhorar, em buscar ser bom, em buscar fazer aquilo que eu sei que é bom para a minha vida e daqueles que estão ao meu redor, né? Aí a gente começa a ter um crescimento pelo amor, a gente começa então a diluir a questão do sofrimento, né? Se eu consigo alcançar um objetivo de aprendizado na minha encarnação pelo amor, a dor ela vai ser menos atuante, então a vontade vai atuar nisso também. Quando eu consigo dirigir melhor a minha vontade, eu consigo melhorar então meus caminhos e ter caminhos mais harmoniosos e menos dolorosos. E mesmo quando a dor chega, se a gente tem essa vontade bem dirigida, essa fé na vida, essa questão de entender que tudo vem para o nosso melhor, mesmo que a dor venha, o sofrimento ele é atenuado, porque a gente sabe que a gente vai superar isso, a gente sabe que tem uma espiritualidade do bem maravilhosa trabalhando ao nosso favor, mas a gente tem que abrir essa sintonia para que eles possam atuar de fato na nossa vida, né? E essa abertura de sintonia tem a ver com vontade direcionada e a dar o primeiro passo, né? E a começar a trabalhar aquilo que a nossa vontade bem direcionada está sugerindo, está direcionando aí, né? E ele diz aqui, o Emmanuel, que a vontade ela não consegue impedir a reflexão mental. Então, assim, esse mecanismo de espelho, né, de ter essa reflexão, de refletir o meio em que nós estamos e o que nós somos, a vontade ela não consegue impedir. Então, assim, aquilo que eu atraio, aquilo que eu emito, né? Mas eu consigo, através da vontade, disciplinar os elementos que são
administrados pela minha mente. E se eu consigo disciplinar isso, eu consigo então melhorar aquilo que eu emito, melhorando a minha reflexão mental, né? As minhas conexões, me mantendo mais coeso nessa corrente do bem. Então, assim, ó, aquilo que eu já emitia, aquela energia que poderia estar boa ou poderia estar em desalinho, eu não consigo impedir a reflexão que virá, né? Então, assim, eu vou passar, sim, por situações que eu atraí dessa forma para minha vida, mas a partir do momento que eu consigo discipliná-la, aí eu entro num outro mecanismo que eu consigo começar a trabalhar essa questão de, então, atrair e refletir coisas boas. Se a nossa mente é um espelho, como a gente já estudou lá atrás, eu posso direcionar para onde eu vou refletir. Eu posso refletir o pântano lodoso que está lá embaixo, coisas ruins, e aí eu vou estar vendo e vivendo coisas ruins, ou eu posso refletir ele para o sol que está brilhando lá em cima com toda a sua luz, com toda a sua majestade, e aí trazer luz para a minha vida. Fica aí então essa reflexão, para que a gente possa pensar bem como a gente está direcionando a nossa vontade, como a gente está trabalhando a nossa vontade no nosso dia a dia, como a gente está assumindo as nossas responsabilidades perante aquilo que nós vivenciamos e dessa forma trabalhando o nosso interior para trazer melhores experiências para o nosso caminho, menos sofrimento e mais amor. E quando a dor vier, que a gente saiba abraçá-la de uma maneira boa e passar por ela acatando os ensinamentos que ela nos traz da melhor maneira possível, com o coração tranquilo, com a mente em harmonia, trazendo mais serenidade para a nossa vida. Muito obrigada pela companhia de vocês, mais essa semana. Na semana que vem a gente vai voltar, na terça-feira, conversando um pouco mais sobre essa questão do pensamento, mas aí a gente vai conversar sobre a questão da cooperação. Como que a cooperação atua nos mecanismos de ação mental através do pensamento. Beijo grande a todos, muito obrigada pela companhia mais essa semana e nos vemos na próxima reflexão.